turma, sejam bem-vindos à segunda semana da disciplina Desafios da Educação Digital. E hoje nós temos uma convidada especial, professora Cristina Silveira, que veio conversar conosco sobre os desafios da motivação nesse período de pandemia, no ensino remoto emergencial, esse momento que nós estamos vivendo e aprendendo e sofrendo, desafiador, não é? Professora Cristina, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Deixa eu apresentar a professora. Ela é doutora em Educação pela PUC-Rio, especialista em dificuldades de aprendizagem, atua como orientadora educacional na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e como professora na Rede Municipal de Duque de Caxias, a minha rede. Eu confesso, né, que são os meus pares que eu acabo convidando. Falei para eles na outra aula que eu preciso conhecer mais pessoas, mas eles são ótimos, vocês vão adorar. Professora Cristina, você acabou de defender a sua tese de doutorado. Que privilégio nosso estar aqui para assistir, para ouvir um pouco dessa sua pesquisa mais do que recente. Vamos começar pela pesquisa de doutorado, depois a gente vai para a prática profissional, pode ser? Pode sim. Então tá. Conta pra gente o que te motivou a pesquisar sobre motivação em tempos de ensino remoto e quais foram os principais achados da sua pesquisa? Bem, a minha pesquisa de doutorado, que era sobre a motivação da aprendizagem já inicialmente, mas eu tinha um olhar sobre os professores que utilizavam as tecnologias, o quanto que o uso dessas tecnologias impactava ou não a motivação dos alunos. E aí veio a pandemia, as escolas todas fechadas a partir de março de 2020, e eu mudei os rumos da minha pesquisa, vendo o quanto a motivação dos alunos foi impactada pelo distanciamento das escolas, né? Distanciamento das escolas, dos colegas, dos professores. E a minha pesquisa acabou ficando muito extensa, né? Apesar de fazer uma pesquisa no meio de uma pandemia, eu acabei me valendo dos aparatos tecnológicos, né? De Meet, WhatsApp, Google Formulário, e acabei fazendo uma pesquisa bastante ampla e alcançou 600 alunos da rede estadual do Rio de Janeiro, rede da qual eu faço parte. E eu vi, basicamente, a motivação desses alunos, mas acabei fazendo 3 estudos, né? Um estudo que foi totalmente qualitativo, mas com fortes dados quantitativos, onde eu pude mensurar, né, os níveis de motivação dos alunos a partir de uma teoria da motivação chamada teoria da autodeterminação, que é uma teoria que diz que para a pessoa estar motivada, ela precisa se sentir competente no que ela está fazendo, se sentir conectada às pessoas às quais ela está relacionada, e ela também precisa se sentir pertencente àqueles espaços onde ela está, e principalmente ter autonomia, se sentir agindo por autonomia, por vontade própria. E os achados da minha pesquisa nos 3 estudos foram que os nossos alunos, né, os alunos do ensino médio, eles demonstraram uma falta de autorregulação da aprendizagem. O que é isso, né? Eles demonstraram não terem domínio de estratégias para aprender a aprender sozinhos, para estudar distante dos professores e distante dos seus pares. Um outro achado foi que os alunos demonstraram também ter um nível muito baixo de letramento digital, que seria essa movimentação, né, de leitura, de escrita, de interpretação, de comunicação nos meios digitais. Então, os nossos alunos, eles não percebem o meio digital como um meio onde a aprendizagem pode acontecer, eles não dominam técnicas de aprendizagem, né, como estudar longe do professor, uma dependência muito grande do professor, e aí essa dependência ela vai para 2 caminhos, né? Uma dependência emocional também, um dos itens mais indicados pelos alunos como aquilo que lhes fez falta durante o ensino remoto foi a presença do professor. Essa presença, tanto no sentido de ter alguém para explicar o conteúdo, já que os alunos demonstraram essa falta de autorregulação, de saber gerenciar essas estratégias de aprendizagem, mas também uma dependência do carinho do professor, desse contato com o professor, do apoio do professor. Então, apesar de todo o avanço tecnológico, o professor continua sendo
aquela grande e importante pessoa na vida dos alunos. E se a gente tinha aí um discurso de que os professores vão acabar, daqui a pouco a própria tecnologia, o ensino digital vai dominar o mundo, isso caiu por terra, né? Isso caiu por terra, como caiu por terra também nos dados da minha pesquisa, um conceito que é muito utilizado, né, nos meios em que se trabalha a questão das tecnologias, que é o do nativo digital. Então, a gente pôde ver, né, os meus dados, eles mostraram com bastante clareza o quanto os nossos alunos não têm nada de nativos digitais. Embora nascidos, né, nessa era digital, embora todos com acesso de alguma maneira às redes sociais, né, à internet, eles não conseguem ver o meio digital como um meio onde pode-se aprender, né, um meio de aprendizagem, e muita dificuldade, inclusive para baixar um PDF. E uma outra coisa gritante também da minha pesquisa foi esse gap enorme entre os alunos da escola pública e os alunos da rede particular. Então, os alunos demonstraram, a maioria, só ter como um instrumento de acesso à internet o celular, que acabou se mostrando como uma grande desvantagem, como algo extremamente impactante negativamente na motivação dos alunos. Então, assim, a pesquisa foi bastante ampla, eu ficaria aqui horas falando sobre os achados, mas esses foram os principais, né, que chamaram a atenção da importância de políticas públicas que possam ajudar não só, né, com o acesso à internet, mas com a formação dos professores para ensinar estratégias de autorregulação para esses alunos, a questão do letramento digital, que não é só o aluno, mas é também o professor, né? A gente precisa que todo mundo seja letrado digitalmente, e esse professor, visto por esse aluno como a principal pessoa no processo de aprendizagem, quando a gente foca na interação, né? Quando a gente fala de uma didática inativa, que seria o ideal nos tempos atuais, a gente ter uma didática onde o foco não fosse nem o aluno, nem o professor, mas estivesse nas interações entre eles, né? Nos processos interativos entre professor e aluno, porque a gente ensina muito e aprende muito enquanto ensina, né? É uma via de mão dupla para a gente. Perfeito, professora Cristina. Seus resultados corroboram com a outra pesquisa da CETIC-BR, né, mais recente, e também com a experiência de tantos professores e gestores que estão aqui nos assistindo nesse momento, que o celular foi o principal artefato e, na verdade, nem todos tinham acesso a esse celular, ainda tem esse dado, né, nas outras pesquisas. Realmente foi desafiador, tem sido excludente. Tem sido excludente, a gente tem visto tudo isso. E aí, professora Cristina, quais são, além dos nativos digitais, esse foi um dado que você percebeu que eles não correspondem, e isso é muito interessante porque eu vou falar sobre isso numa outra aula, uma outra semana, é uma conversa que você já adiantou, mas que bom, né? Que bom. Teve outra noção do senso comum que foi derrubada com a sua pesquisa? Eu achei muito interessante, porque não é só o letramento digital, as questões instrumentais mesmo, baixar um PDF é uma dificuldade, né? Não é um uso cotidiano que eles fazem, né? Não fazem. O uso cotidiano que esses jovens, né, crianças e adolescentes fazem da internet está muito relacionado a redes sociais, a lazer. Sim. Então, não se tem uma visão do meio tecnológico como um meio onde a aprendizagem também pode se realizar. A gente ouve muito discurso falando sobre autodidatismo, que os alunos aprendem sozinhos, aprendem coisas na internet, e o que a gente aprende na internet, aprende porque alguém preparou um material de aprendizagem, alguém deixou uma informação lá. Sim. E o que ficou muito claro é que os nossos alunos, eles são muito mais consumidores do que produtores. Então, o que tem relação com a questão do nativo digital, que se preconiza como nativo digital, é alguém que produz na rede, alguém que alimenta uma rede.
E o que ficou muito claro na minha pesquisa é que os alunos, eles absorvem o que está nessa rede. E até para fazer essa absorção, para você buscar informação, processar essa informação, refletir sobre ela e fazer dela conhecimento, é preciso um nível de letramento digital. Porque se você não tem esse nível, você vai simplesmente pegar o que você achou de informação, selecionada de uma maneira aleatória, e pode tomar isso como verdade e colocando isso como conhecimento para você, sendo que isso é apenas uma informação, né? Daí a gente tem essa geração enorme de fake news, que vem muito daí, dessa falta de reflexão sobre o que está posto nas redes. E quando o jovem produz, reflete, produz e troca com seus pares, troca com outras pessoas e cria informações ou transforma isso em conhecimento elaborado, aí a gente pode dizer que ele está realmente produzindo algo na rede, não apenas bebendo da fonte dessa rede. Uma outra questão do senso comum, né, que as pessoas às vezes costumam falar, os professores, ainda mais os com mais idade, os mais antigos, eles têm uma resistência ao uso das tecnologias. Isso também foi uma coisa que, como orientadora educacional, tendo que orientar meus professores, né, no uso de todo o aparato tecnológico disponível para a gente manter o acesso aos alunos, eu vi muita boa vontade dos professores e vi muito professor que não sabe usar esses aparatos. Então, quando a gente fala em resistência, a gente tem que mensurar o que a gente está chamando de resistência. Resistir é não querer usar. Mas quando você não quer usar, mesmo conhecendo o aparato que está sendo disponibilizado, é uma questão. Agora, quando você não diz que não quer usar ou que você tem receio de usar porque você não sabe usar, aí a coisa já vai para outro nível, aí a gente já sai do nível da resistência. Então, eu sempre tenho muito cuidado com isso, quando a gente fala em resistência do professor, né? Porque essa dita resistência, em geral, ela está relacionada ao não letramento digital, ao não domínio das possibilidades que esse meio tecnológico pode ofertar para o docente como meio de trabalho. Nossa, Cristina, muito obrigada por falar isso, porque é das coisas que mais me afligem quando o senso comum, a sociedade, mesmo diretores e outros entes falam que o professor tem resistência às tecnologias e muitas das vezes ninguém ofereceu formação, condições. Então, é desafiador se você não tem domínio, o mínimo domínio. Foi muito bom, já que você puxou para seu exercício profissional. Vamos por aí agora, rapidinho? Então, a professora Cristina, ela é orientadora educacional também em uma escola estadual. E estava lá, durante o ensino remoto, fazendo o seu exercício profissional de orientação educacional, ao mesmo tempo que estava fazendo uma tese de doutorado. Não me perguntem como ela fez isso. Vamos perguntar para ela. Mas, mais do que isso, como foi a atuação junto às famílias, junto aos alunos? Agora estou falando da Cristina profissional, que se mistura, eu sei, atendendo os alunos, atendendo os pais, atendendo os professores, você já falou um pouco, mas conta para a gente como foi lidar com o ensino remoto enquanto orientadora educacional. Falar que foi desafiador é bem lugar comum, né? E realmente é loucura fazer uma pesquisa e enquanto atuando profissionalmente. Sim. E assim que as escolas fecharam, o grande desafio foi contactar os alunos, né? Sim. Mesmo a escola tendo rede social ativa, né? Tendo um WhatsApp também ativo, foi muito complicado, porque todos achavam que seria um afastamento de apenas 15 dias. E conforme Sim. o tempo foi passando, uma explosão de mensagens, recados pelo Facebook da escola. E quando as portas da escola foram abertas, depois de 2 meses, se eu não me engano, para a distribuição de kits de alimentação para os alunos, foi o momento de reencontrar esses familiares. E todos muito mais preocupados com a questão do se alimentar até do que dos estudos dos filhos, né? A gente teve uma dificuldade enorme de convencimento dessas famílias que era importante que os alunos acessassem
o Classroom, que foi a ferramenta utilizada pela rede estadual do Rio de Janeiro, né? Foi feito um convênio com o Google, através do Google for Education, e a maioria das escolas, né, tanto das redes públicas e particulares, elas fizeram um caminho por aí. Sendo que os alunos da rede privada ou das próprias redes públicas que já utilizavam o Classroom tiveram uma facilidade um pouco maior de fluir nesse momento. E, como eu disse antes, né, essa questão do nosso aluno não ser o dito nativo digital, nós tivemos uma dificuldade enorme para, à distância, sem estar do lado dele, mostrando, inclusive, como acessar o Classroom. Nós preparamos diversos materiais explicativos, só que entre o escrito e entre o falado, né, tem uma distância, porque tem a interpretação e tem o modo como a pessoa vai ler aquilo, a atenção que ela vai dar para o que está sendo escrito. Nós printamos a tela por tela, mostrando. Foi um trabalho assim hercúleo, né, para trazer os alunos para o ensino remoto. E logo em seguida foi aberta a possibilidade do ensino remoto feito com apostilas. Essa é uma outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Ensino remoto não tem a ver diretamente com tecnologias, pode ser feito com e sem o uso dessas tecnologias digitais. Então, o ensino remoto por material impresso, ele também é um ensino remoto, né? E nós tivemos muita dificuldade na entrega dessas apostilas para os alunos, no retorno dessas apostilas pelos alunos, e sem contar, né, os discursos, né, espalhados pela internet de que não haveria retenção, que passariam todos. Então, isso também influenciou o não aparecimento de muitos alunos às escolas, né? A evasão foi enorme. A gente está no terceiro ano aí, e a gente ainda está sentindo o reflexo desse abandono dos alunos. Então, contactar os alunos, estar com eles, foi fazer algum contato para dar algum feedback, para ouvir um pouco esses alunos, foi um dos maiores desafios, né? A rede social, o Facebook, foi uma das redes muito utilizadas, e no final do ano, inclusive, nós fizemos um vídeo dos professores, cada um falando um trechinho, umas palavrinhas para os alunos, e o retorno foi enorme. Coisa boa ver meu professor. Então, as redes sociais e o WhatsApp foram os nossos grandes aliados, mas a gente ainda ficou muito perdido, né? Com baixa pontuação nessa batalha aí, infelizmente. Obrigada, professora Cristina. Cristina, por conta do nosso tempo, vou pedir então para você fazer as últimas palavras. Qual recado que você deixa? São professores e gestores em formação, curso de especialização. Que contribuição, que fala, que mensagem você deixa para eles para a gente finalizar essa nossa conversa? Ah, sim. Bem, um dos aprendizados enormes desse período de pandemia é que a gente precisa modificar as nossas metodologias, o nosso modo de trabalhar. A questão da motivação da aprendizagem em si, motivação já teve sempre a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, acho que mais do que nunca. Então, nesse retorno nosso agora, em 2022, é o que eu tenho falado para os meus professores das minhas duas redes. A gente precisa acolher o nosso aluno, ouvir esses nossos alunos, ouvir os pais desses alunos, compreender exatamente qual é o contexto no qual eles estão inseridos, até para a gente poder planejar as nossas ações e procurar desenvolver metodologias que ajudem esse aluno a aprender, a questão da autorregulação da aprendizagem, ensinar estratégias para os nossos alunos. Caso a gente precise fechar novamente as portas por alguma razão, né, alheia à nossa vontade, que a gente tenha um contato com esses alunos. Então, que a conexão, tanto com a família quanto com esses alunos, seja o nosso foco nesse retorno. Manter alunos e pais de alunos, familiares conectados. Porque se a gente está conectado, a gente não perde esse vínculo e a gente tem uma chance de um processo aí de ensino e de aprendizado um pouco menos árido, como foram nos anos de 2020 e 2021. Professora Cristina, muito obrigada. Foi incrível, sabe? Pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram. Aqui nós temos tanto a fala de uma pesquisadora, de uma pesquisa recente, sobre um tema mais do que recente,
quanto alguém que está lá imerso na escola, atuando nesse mesmo contexto. Tá? Então, a articulação teoria e prática está aqui, traduzida na professora Cristina. Muito obrigada, professora. Pessoal, a gente se vê na próxima aula.